organizadora do nosso 7º workshop, eu agradeço a presença de todos. Espero que tenhamos 3 dias de muita troca de experiências, muito amadurecimento. Esse workshop teve a colaboração das 4 docentes que eu quero agradecer enormemente com distinção e louvor: Elisa Vicário, Débora Aragão, Rafaela Veiga e Roberta Dairel, que imprimiram o toque pessoal delas em todos os pontos, em todas as etapas da programação. Sem elas, ficaria com a cara dos professores. Acho que agora ficou com a cara de um pouquinho e é mesclado dos alunos. Nós estamos, para minha surpresa, o João Renato esclareceu que nós estamos na 7ª versão. Eu levei um susto, porque eu estava contando 5. Falei, nossa, o tempo passou, né? E nós esperamos que essa 7ª versão, como eu coloquei lá no CIEX, o nosso sistema de extensão, demonstre o amadurecimento que o curso teve ao longo dos anos. E para que vocês tenham uma noção desse amadurecimento e do tanto que o nosso departamento evoluiu, nós tivemos a sugestão do professor Pires de reunir aqui um pouquinho da história do nosso departamento. Então eu agradeço também com distinção e louvor aos nossos sempre professores, professora Thelma Grande, professor Lair Renault, e eu vou convidar aqui o professor Lair para receber uma plaquinha que nós fizemos para ele no congresso. Por favor, professor. E nós não conseguimos entregá-lo porque ele ficou preso no trânsito. Agora? Professor Lair Renault, do Departamento de Botânica, recebeu o FMG, agradece a sua valiosa contribuição na manutenção da botânica sempre viva, muito bonito. 10 de novembro de 2013. É realmente o seguinte, foi por causa do trânsito mesmo. Vocês fizeram um encontro lá na Secretaria de Saúde lá. Mas antigamente era Secretaria de Saúde. Então, naquela época dava para ir à Secretaria de Saúde, mas a mudança era impossível. Eu saí de casa com alguma antecedência, porque eu já imaginava o trânsito, mas não imaginava tanto. E tinha alguma coisa, me parece, algum evento, ou talvez um atlético de Vaticano. Eu realmente não consegui. Então, me perdoe, mas estou muito feliz de ter escolhido essa homenagem. Então eu gostaria de convidar o professor José Pires de Lemos Filho, professor titular do nosso departamento, para que possa tomar assento. Professora Thelma Sueli Mesquita Grande, uma das nossas sempre professoras. A história eles vão contar, né, gente? Professor Lair Renault, por favor. Essa mesa redonda, para vocês verem a programação, ganhou o título de Reminiscências, inspirado pelo professor José Pires. Professor Pires, podemos? Podemos. Precisa do microfone? Bom, precisa, né? Eu falo um pouco alto, mas eu acho que o microfone vai ajudar. Bom, é um grande prazer estar aqui, ao lado de 2 pessoas queridas, colegas do departamento já de um tempo, algumas décadas, né? E eu estou ficando já idoso aqui no departamento, né? Já tem 30 anos que estou por aqui, me senti tentado a propor esse tema de reminiscência, para a gente tentar resgatar ou contar um pouco a história do departamento, uma história riquíssima, que é óbvio, isso aqui tudo é uma construção coletiva, tem lá o início e continuou e vai continuar no futuro. Nós estamos construindo, vocês estão construindo a história do departamento. E eu achei que 2 pessoas, 2 colegas que participaram ativamente dessa construção do departamento, seria muito interessante convidá-los a participar dessa historinha, para a gente fazer um bate-papo, uma conversa, contar um pouco da história.
E a história tem uma história que é a história oficial, que eu vou mostrar um pouco aqui numa pequena apresentação que eu preparei. E tem a história não oficial, que é aquela que fica no dia a dia, das conversas, nas pequenas reuniões, nas decisões de bastidores, da convivência diária. E a história é feita de fatos de diferentes níveis, fatos cotidianos, fatos que geram tensão, fatos extremamente importantes que mudam a realidade. E eu espero que a gente consiga ter atingir um objetivo de levantar essa memória. Eu peguei quando a Débora esteve na minha sala e perguntou para mim assim: Pires, e como é que vai ser o título da apresentação do workshop? Eu sindicato de reminiscências. E aí eu fiquei preocupado, não, as reminiscências veio, depois ela saiu de lá e falei, ué, eu peguei a minha ignorância, falei, mas eu fui muito afoito. Aí eu disse, bom, eu sou afoito normalmente, mas eu também tenho meu grau de humildade. Aí eu peguei, falei, bom, vamos lá no dicionário, eu tenho um dicionário lá na minha sala, peguei lá o Aurélio e pumba, abri o Aurélio e falei, não, falei besteira, é um assunto interessante. Então lá, a primeira que aparece no Aurélio lá, é aquilo que se conserva na memória, reminiscência. E depois, no último trechinho do verbete lá embaixo, lá no último trecho tem uma frasezinha atribuída a Platão, que é essa frase que eu coloquei aí. Seria lembrança do que a alma contemplou em uma vida anterior, quando, ao lado dos deuses, tinha uma visão direta das ideias. Eu achei isso fantástico, porque eu convivi com deuses, convivo todo dia com deuses, e isso molda a minha memória, e molda a memória de todos, e certamente moldou a memória dos meus colegas também. Todos somos deuses de alguma forma. Então a gente convive sempre com eles e formamos a nossa memória. Eu achei essa coisa fantástica. Bom, eu vou começar quando conversei com o Laí e Thelma, tanto a Thelma como o Laí, você não precisa preparar alguma coisa? Não, Laí, nós vamos tentar levar o negócio na base do bate-papo. Mas eu, como estou coordenando aqui, responsável, entre aspas, aqui por essa mesa, eu me senti na necessidade de fazer levantar algumas coisas e colocar lá, quem sabe serve de mote, inclusive, para a nossa discussãozinha aqui. Pode passar o próximo slide, fazendo favor? Bom, aí o que eu fiz? Eu falei assim, bom, eu tenho um pouco da história não oficial comigo, que é a história do dia a dia do departamento, mas tem a história oficial. A história oficial está registrada nas atas do departamento. Inclusive, numa reunião eu falei assim, bom, a gente tem que ter muita responsabilidade nas nossas discussões aqui no departamento, e o que vai ser colocado na ata, porque a ata vai ser a história do departamento. Então eu peguei o primeiro livro de ata e vi lá, o primeiro livro de ata tem a abertura do livro de atas, assinado pelo professor Laí Remussar Renó, por acaso o pai do meu colega Laí Renó. Você fala que o senhor fala que era eu. Pois é. Então está lá. Livro de ata, ele botou lá número 1. Destina-se o presente livro a constituir, é isso? Não estou conseguindo ler. A lavratura de atas das reuniões do Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Belo Horizonte, 28 de novembro de 1968. Então a gente pode chegar a essa conclusão que a data de constituição do Departamento de Botânica seria essa data. Então o Departamento de Botânica oficialmente, não, pode ser que não seja isso, que em outras atas da universidade, do instituto, sei lá onde, tenha outra data, mas oficialmente, para nós, e o que consta na ata é que nós nascemos no dia 28 de novembro, então somos um signo de Sagitário. Então nós somos Sagitário. E consta que, se eu não me engano,
signo muito interessante ligado com a intelectualidade. Não estou enganado, quem gosta de astrologia aí pode fazer o mapa astral do departamento. Agora, a data não tem, mas provavelmente somos sagitarianos. Essa data é da criação do ICB também. Foi a primeira reunião do colegiado do ICB. Então, oficialmente nascemos no dia 28 de novembro de 1968. Portanto, já quantos anos? Daqui a 2, 3 anos, 47 anos, que é a idade do departamento. É claro que a botânica em Minas Gerais, ou aqui na universidade, já existia antes da criação do departamento. Ela existia, pelo menos de meu conhecimento, na Faculdade de Filosofia, na FAFISH, e na Escola de Farmácia. E é bem provável que muitos anos atrás já deve ter tido alguém na antiga Escola de Engenharia ou na Faculdade de Medicina que de alguma forma trabalhou com botânica. Isso aí precisava ser resgatado no processo histórico. Então eu gostaria que o Laí pudesse comentar essa história da criação do departamento, a Thelma também, que essa fase eu não estive presente. Traz outro slide para mim, faz favor, já não vai. Aqui é uma outra ata do próprio dia 28, que constituiu a primeira chefia do Departamento de Botânica. E essa ata foi eleito como primeiro chefe do departamento o professor Laí Renussar Renault. E, para minha alegria e surpresa, tem uma colega que tem uma assinatura lá que está do meu lado aqui, que participou dessa reunião, a professora Thelma. Quer comentar alguma coisa, Thelma? O ICB, ele já era, assim, da concepção de muitos reitores antes. O professor Luiz Pimenta já queria fazer os institutos. E essa ideia foi subindo e mudando com o passar do tempo. E eles, então, fizeram uma convocação para todos os departamentos que hoje existem aqui no ICB, para fazer uma reunião de abertura do ICB. E como ela foi a primeira de todas, então foi considerada a criação do ICB, porque nela foi formado o colegiado. E o colegiado é constituído de 10 departamentos diferentes. E até hoje eles estão aí, né? E como o professor Laí era catedrático, naquela época, catedrático era uma história à parte. Todo mundo tinha maior respeito pelo catedrático, né? E ele, então, ficou como chefe do departamento. Mas, depois eu vou comentar um pouquinho, essa história, ela coincide mais ou menos com a minha, sabe? Eu entrei para a faculdade de farmácia, no concurso, no mesmo ano 68, mas em agosto. Quando chegou em novembro, eu fui transferido. Então, eu vim para o ICB. Mas essa transferência foi uma coisa tão assim, assustadora, que todo mundo ficou meio perplexo, não acreditava, achava que isso era engano e tal. E houve uma resistência muito grande entre os departamentos, principalmente de juntar turmas de lugares diferentes. Então houve muita, isso aí por trás dos bastidores, então, né, muita resistência, a resistência de reunir e de dividir o equipamento. Nossa, isso aí foi triste, viu? Porque cada um era dono do seu equipamento e não queria participar com outros, não. E aqui no ICB nós tivemos várias reuniões e várias decisões que precisaram ser tomadas para que houvesse uma reunião melhor. E outra coisa também interessante, né, nessa parte é que os departamentos eram muito pequenos. O nosso departamento lá não era departamento, era disciplina da farmácia. Tinham 4 professores. Quem eram os professores? A professora era o professor José Martins Pinheiro Sobrinho, José Maurício Ferrari, o José Américo Teixeira, que depois ele pediu para ir para a microbiologia, e eu, 4. E da filosofia tinha o professor Laí, o Cesarino, Pedersolis, o Wilson, e tinha mais um só, né?
Então eram 8 pessoas. Aí veio o Zé Maria, que foi encaixado, foi transferido para o nosso departamento. E aí ficaram 9. E aí nós tivemos um problema sério. Para onde que a gente ia? Aí eles fizeram 2 barracões lá no Horto, no Horto lá da Jardim Botânico, hoje é Museu de História Natural. Mas naquela época era o Horto, né? E os barracões que eles fizeram eram assim, muito primitivos, né? Mas deu para o pessoal ir para lá. Só que no fim era provisório. Ficamos muito tempo. Quando começou a nascer árvore na sala de reservatório, cair, teto, começou a baixar uma série de, assim, algumas paredes, aí eles apressaram aqui para a gente mudar aqui para o ICB. Mas depois a gente conversa mais. Aí você quer comentar alguma coisa dessa época? Nesse não. À medida que ela foi falando, eu vou comentar isso, mas velha é triste, eu esqueci tudo. Mas realmente, eu anotei algumas coisas também. Então, primeiro, sobre a fala do Pires, né? Do Zelão. Ele virou Deus, né? Mas pelo menos a sua imagem e semelhança foram os criados, né? Então, é uma responsabilidade realmente muito grande. E a data que eu anotei aqui na minha data, porque eu não lembrava essa data, é realmente da constituição dos institutos centrais, né? Então, houve a reforma universitária, onde então as unidades afins se juntaram para ter então um ciclo básico e depois os diversos níveis profissionais das diversas coisas. O ICB, então, congregou esse pessoal todo aí. Aí depois eu tenho uma roteirinha aqui. Bom, vocês veem que a história assim, o lado que eu conheço desse tempo antigo é que não existia o curso de ciências biológicas, existia o curso de história natural. Estou certo, Laí? Não, eu vou falar. Então vamos tocar esse assunto. Como é que era, que cursos que tinha, como é que funcionava, as disciplinas, como é que era mais ou menos. E a história que a Thelma já contou aqui, que a primeira sede então, do Departamento de Botânica foi lá no Museu de História Natural. Né? Então, o instituto aqui, o prédio aqui, acho que foi inaugurado em 69? 70 e no próximo, a gente veio para cá em 77. 77 eu venho para cá. Estou passando a mão aqui só para também eliminar a curiosidade de vocês. Eu machuquei minha mão. Meu hobby é mexer com madeira a vida inteira. Então, há 50 anos que eu mexo com madeira. Então, a minha cama, a cama das minhas filhas de solteiro, a cama das minhas filhas de casados, os berços dos meus netos, tudo eu que faço. E só que, há um mês atrás, eu tive um acidente, então, arranquei uns pedaços de dedo aí, mas daí está tudo recuperando muito bem. Curso de História Natural. Então, depois eu realmente não sou biólogo, eu sou naturalista. Então, há uma diferença na minha formação com vocês. Né? Então, antigamente, antes da reforma universitária, havia um curso de História Natural que era ministrado na Faculdade de Filosofia. Não é FAFISH. FAFISH é depois da reforma, que é Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. O outro era FAF-BH. FAF-BH não. FAF-UMG, Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Gerais, que funcionava lá, na minha época, na Rua Carangola, Baixo Santo Antônio. Mas anteriormente ela funcionou no edifício Caiaca. No 19, 20 andar e 21, eu acho, um pedaço, funcionava o curso de História Natural. Entende? Então tinha lá as turmas 5, 6, 4 alunos, né? E eu sou dessa época, isso em 1958, por aí. Eu sou dessa época não como aluno, mas como filho do professor Laída. Então o papai, sou de uma família de 7 filhos, na época que as mães ficavam muito sobrecarregadas, né? Então de repente, aí leva esse conselho para me desafogar aqui. Aí sempre levava um para o serviço para ajudar a dona Maria, né? Eu aprendi a conviver então muito cedo.
Isso, para mim, eu vejo um lucro enorme com o departamento de botânica, com a história natural e com a botânica propriamente dita, né? Então ficou lá no Caiaque e depois então veio para Carangola com instalações assim maravilhosas e com a reforma universitária nós tivemos que sair da Carangola. Foi a época que fomos para o Horto, né? Então no Horto ficamos lá uns 6 ou 7 anos, me parece, realmente instalações precárias, mas um lugar maravilhoso. Então assim, eu não sei o que pesa mais, né? Foi uma época muito boa. Agora, com relação ao curso de História Natural, a diferença para as ciências biológicas é que ele congregava disciplinas da área biológica e da área geológica. E a partir da História Natural surgiu, então, o Instituto de Ciências Biológicas e o Instituto de Geociências. Hoje, então, você forma geólogos e forma biólogos, não é? E no Departamento de Botânica, então, como a Thelma falou, eu, quando fui aluno, era exatamente esses professores. Então tinha lá na morfologia o Wilson, que dá anatomia, hein? Wilson Raimundo Camargo de Assunção. Na sistemática 1, Deusdedio Sebastião Barros Leite Júnior. É vivo ele ainda? Eu não tenho notícia do Deusdedio. Nunca mais eu vi. Está por aí. Sistemática 2, o José Luiz Pedersoli, faleceu precocemente, relativamente pouco tempo. E na fisiologia, o I2, o Antônio Milton de Almeida Cesarino. Eu era aluno e realmente me apaixonei um pouco com a fisiologia. E logo que eu formei em 68, é a criação do Instituto, né? Eu, em 69, eu fiz concurso para o Colégio Universitário. O Colégio Universitário é uma instituição que tinha aqui na UFMG, é uma coisa maravilhosa. Era o 3º ano que se fazia, as escolas preparavam alunos, os melhores alunos iam para o 3º ano do Colégio Universitário. E lá tinha os melhores professores, então realmente era uma coisa assim maravilhosa. Então tem assim, vários professores que hoje foram do Colégio Universitário, que muitos deles foram meus alunos. Então eu fiz concurso para lá, eu juntamente com o Birajara. Naquela época tinha 2 vagas e apareceram 2 candidatos, eu e o Bira. Hoje eu fico vendo, minha filha fez um concurso no GC outro dia, para uma vaga, apareceram 15, e ela tomou um pau. Nossa, doutora, eu fiz concurso para auxiliar de ensino. A minha filha, doutora, mestre e doutora na Universidade de Toulouse, Paris, assim, publicação de trabalho com os melhores cientistas da área, na área de deixa eu ver o trem dela. Paisagem é um termo assim, riquíssimo hoje na área de meio ambiente, né? E ela trabalhou, eu fui motorista dela, que ela trabalhou no Rio São Francisco, e eu era motorista, nós fazíamos paisagem, eu bebia as cachaças de noite. Então eu comecei lá no Colégio Universitário, e da mesma maneira que a Thelma fez o concurso em agosto, e em novembro veio depois receber, eu fiz em 69, 70, o Colégio Universitário acabou. Então os professores, eu fiz o concurso, era para professor de ensino superior, que tinham 2 categorias lá, os professores de ensino médio e os professores de ensino superior. E o concurso que nos ofereceram foi esse. Eu e o Bira fomos aprovados. E com o final do Colégio Universitário, eles nos deram, vai escolher onde você quer ir. Ver como é que as coisas são diferentes, né? Hoje é uma luta para você entrar. Minha filha, pobrezinha, tomou pau, doutora, pós-doutora, tem pós-doutorado aqui. E eu, licenciado e bacharel em História Natural, eu e o Bira fomos aprovados. Aí eu escolhi o departamento botânico, que realmente tem essa questão do pai, que acho que pesa muito, houve uma influência grande, mas eu acho que uma influência extremamente positiva. E eu fui para a fisiologia vegetal, porque o resto que me perdoa, mas o resto é resto, fisiologia. E aí, depois eu falo mais também para ele, porque senão eu vou atropelar a palavra deles, né? Mas eu acho que o objetivo é esse mesmo, né? Assim, antes de passar pela pesquisa que eu tinha colocado no início, é com uma alegria muito grande que eu venho aqui encontrar com vocês. Mas é muito grande mesmo, porque a minha ligação com o departamento
E assim, ela é fortíssima. E a luta que nós tínhamos, por exemplo, era o Wilson, era o Laí. O Laí dava as aulas teóricas e os meninos assistentes davam as aulas práticas. E algumas teóricas também, não é? Mas era assim, o titular, o catedrático dava a aula teórica perdi aqui. Dos 4. Então eram esses 4, o Wilson, são pessoas assim, cada um na sua característica, mas maravilhosas. O Wilson, Deusdete, Peterson, Cesarino e o Laizão. Então, eu enxergar esse grupo aqui todo hoje, vinculado à botânica, a Rafaela me recebeu, eu sou doutorando aqui. A menina tinha uma palmada nessa bunda aí. Fazer pós-doutorado, mas então isso é rico demais. Né? Encontrei com a minha mesa antes de vir para cá, eu fui telefonar ali fora, a diretora, Andréia foi nossa aluna, bióloga, né? E a dela, muito minha amiga, quando me viu, ficou feliz. Nossa, que bom você aqui. Eu expliquei que estava vindo para cá, ela ficou feliz também, porque isso do Instituto é muito rico. Falou, você lembra o dia que você me expulsou da sala de aula, o primeiro dia de aula? A minha diretora, eu jamais falei isso. Eu virei para ela e falei assim, vocês duas aí, você ia para chamar aqui não é lugar menino, não. Aquele toquinho de gente, né? Bom, eu acho que é isso que a gente, quando eu pensei na história, eu acho que também foi o caminho, era isso que eu tinha imaginado. Você não imagina o que tem no resto para trazer. Não, vamos, então Vamos seguir o meu roteiro ali. Ali tem, eu particularmente convivi com aquelas pessoas ali, com a Thelma e com o Wilson Camargo de Assunção, que também foi professor do Laí. O Wilson era uma figura incrível, ímpar. Eu tive o prazer de conviver com o Wilson e era um sujeito muito peculiar. Bom, depois a gente pode falar um pouquinho sobre ele. Passa um outro slide aí. Eu quero mostrar para vocês essa ata aqui, ó, que é a ata número da terceira reunião. Essa ata aqui me chamou a atenção. Por que chamou a atenção? Porque tem lá no primeiro ponto de pauta, assuntos tratados, curso de pós-graduação. Olha só, isso aí foi em 68. Né? Vou chamar atenção para isso. Em 68, aí o chefe do departamento disse que é pensamento de se eu trazer o professor Shotaro Shimoya para ficar responsável pelo curso de pós-graduação. Para quem não sabe, Shotaro Shimoya, já é um professor falecido, era um professor lá na Universidade Federal de Viçosa. Ele era um grande botânico e trabalhava muito na área de anatomia vegetal. Eu, quando fui estudar em Viçosa, em 78, o professor Shimoya tinha falecido no ano anterior. Então, vocês percebem aí que o departamento, logo que se fundou, alguém já estava pensando na pós-graduação. Eu gostaria de tentar ver se Thelma aí, vocês lembram alguma coisa disso? E se isso foi para frente, não foi? Ou por que? Nós tivemos uma série de problemas para começar aqui no nosso departamento. Um deles era a parte de logística, principalmente o lugar para colocar. Enquanto a gente não viesse aqui para o ICB, não era possível começar um curso de pós-graduação, porque lá não existia espaço, nem lugar, nem para fazer pesquisa, nem nada. Estava um problema seríssimo de conter alunos e professores naquele espaço lá do Lodo. E a gente precisava vir para cá para pensar no pós-graduação. Né? E uma coisa interessante também é que a gente quase não tinha pesquisa. A gente trabalhava muito com extensão. Então, a extensão universitária era o que a gente tinha possibilidade, ia para outras universidades, dava cursos especiais para os professores de lá e tal, mas a gente não tinha o problema da pesquisa. A pesquisa nossa era muito falha. Isso aí é que levou também ao problema da gente começar o pós-graduação. E nesse momento eu fiz um curso
com a doutora Graziela Marcelo Barroso e também com o Kirchfried, a Cristina Kirchfried, lá em Brasília. E isso me entusiasmou muito, porque aqui eu precisava trazer para o departamento a pesquisa. E eu tinha feito o curso de pós-graduação em microbiologia, mas a intenção era aprender todas as técnicas para trazer a parte de pesquisa para o departamento. E aí, como a gente começou esse trabalho lá em Brasília, e eu entusiasmei muito para abrir um herbário. Então, o herbário, ele foi iniciado logo depois que eu fiz esse curso. E esse herbário, nossa, que eu usei muito as plantas do Dr. Lair, né, Remusat, e também alguns trabalhos que a gente começou a fazer com os alunos. Então, nós enchemos o nosso departamento de estagiários. E os estagiários ficaram entusiasmadíssimos com as pesquisas. E nós conseguimos muitas bolsas, 16 bolsas, para os alunos do curso de farmácia e de ciências biológicas. E com isso começou um núcleo, né, de pesquisa, de gente querendo entusiasmar com isso. E isso aí que levou o departamento depois a fazer o curso de pós-graduação, né? Aí, e com isso também nós trouxemos do Amazonas, eu fiz muita força para trazer o Pedro Ivo e a Marilene. O Pedro Ivo era responsável pelo curso de pós-graduação do INPA, e a Marilene era professora lá do curso de pós-graduação também. E aí, a gente trazendo mais gente, nós fizemos um esforço muito grande para 5 professores do departamento, inclusive o Pires, e fazer doutorado, né? E falei, bom, vocês vão 5 de uma vez, nós vamos ficar aqui segurando as aulas do departamento. Que tinha 10 professores. E saíram 5. Imagina as aulas, como é que ficaram, né? Todos para 3, 4 professores lá distribuídos. E aí saiu o Pires, a Vera, a Nádia e a Maria Rita, e ainda a Alessandra. Então foram 5. Aí eu falei assim, bom, agora quando eles voltarem, o departamento está cheio de doutor, então nós vamos fazer o pós-graduação, né? Ficamos todos entusiasmados. Mas depois nós conversamos mais sobre isso, porque ele ficou com muito cacique e pouco índio. Bom, quer falar uma coisa, Dani? Com relação a essa questão do departamento, então, até me lembrou uma coisa que foi um empecilho nosso a vida inteira de um desenvolvimento maior, que é uma massa crítica, que é isso que eu estou vendo aqui, que nós não tínhamos na época. E começar as coisas é muito difícil. Então, o caminho realmente era esse de qualificação. Então, eu entrei para um curso de pós-graduação na época, isso anterior ao que até o vírus nem existia ainda não. E lá entrei, existia aqui não. Aí eu estava fazendo a pós-graduação em bioquímica e, paralelamente, porque o Cesarino morreu também. Logo depois que eu entrei, o professor Cesarino, que era o coordenador da fisiologia, ele teve um problema. Ele era diabético, teve um problema fulminante de um infarto. Você lembra dele? Morreu assim. Eu nem cheguei a conhecer ele. Uma pessoa maravilhosa. Aí eu fiquei com a fisiologia toda na mão. Eu não sabia nada direito. Eu estudei feito um animal, mas foi ótimo, sabe? E paralelamente, então, fiz um curso de bioquímica, porque a fisiologia, se não tivesse uma noção de bioquímica, estava sendo muito difícil, né? Então, essa massa crítica, ela era difícil de vencer esse problema. E outro problema é isso, que ela falou, o problema da pesquisa, então nós não tínhamos publicação. Não temos publicação, se não tinha pesquisa, não tinha. Mas tinha alguns trabalhos que eram desenvolvidos, mas não tinha onde publicar. Então, o departamento criou uma revistazinha, o Pires até trouxe aqui o número 1, a revista Oredes. Oredes é na distribuição fitogeográfica lá de Márcio. Aí você vai. Então, assim, Oredes.
Eu fotografei, mas não ficou muito bem, eu sou um péssimo fotógrafo. Mas posso falar aqui com vocês que eu gostaria de chamar a atenção. Eu vou ler, inclusive, aqui, ó. Na primeira página da revista, essa página que está ali, ó, a página que está ali, no cabeçalho está escrito assim: Oredes, Revista Semestral de Informações Científicas, do Departamento de Botânica. Então, quando eu li esse troço, eu entendi que, pode ser uma percepção minha, que a grande pretensão da revista não era ser uma revista formalmente, uma revista de ciência estrita, coisa assim, mas teria uma conotação mais de uma revista informativa. E aí tem a apresentação da revista do professor Laí Renaud, o pai dele, que era o catedrático na época. Foi difícil de ler lá, então eu vou ter a paixão, vocês me desculpem, porque eu também não sou um grande leitor, de que está escrito aqui. Então está lá, apresentando. Oredes é o nome das ninfas dos campos e das montanhas. Lá ele ia colocar isso, por isso que eu... Então é o nome da ninfa dos campos e das montanhas. Então quando o pessoal abre a flora de Matheus, cada bioma na flora de Matheus tem o nome de uma ninfa. E aqui os campos e as montanhas são as Oredes. Então vamos lá. Matheus, na sua interessante classificação fitogeográfica, assim chamou a vasta região montano-campestre que cobre o Planalto Central brasileiro, as bacias dos rios Tocantins, São Francisco Grande e as terras que seguem a Serra do Espinhaço até o sul da Bahia, na região das Diamantinas. É uma formação florística puramente interna, sertaneja, do muito interessante. Eu olhei isso aqui, nossa, que pessoa interessante que devia ser esse sujeito, né? Vou tentar falar desse primeiro número aqui da revista, para vocês terem uma ideia de como era a mentalidade da época, o que se fazia na época. Vou ler o que se publicou dos títulos. Além dessa apresentação do professor Laí, tinha classificação das folhas Wilson Raimundo Camargo de Assunção. Então tem aqui, quem quiser saber um pouquinho de morfologia e classificação das folhas, tem aqui. Né? O outro título, Contribuição ao conhecimento do gênero Pteródon, do José Luiz Pedersoli, que eu convivi com ele também, que eu tive essa felicidade. O outro artigo, esse Cartas Medicinais em Quadros Expositivos. Quem que era o professor Pinheiro, o professor Ferrari, o Teixeira, Zé Roberto Teixeira e a Thelma Sueli, esse que está grande, que está aqui também. Agora tem um artigo que eu achei mais interessante, mais fantástico aqui, é um artigo do professor Laí Renaud, que eu conversando com o Laí aqui, ele confirmou que eu suspeitei. O professor Laí falava latim, falava grego, né? Dominava razoavelmente o grego, falava alemão. E ele escreveu um artigozinho aqui chamado Vegetais que a Bíblia citou. E eu fiquei muito interessado nisso, li esse artigo. E ele conta tem aquela parábola da semente da mostarda, né? E ele comenta exatamente, a gente acha que a mostarda, que segundo ele, coloca muito padre em xeque, porque a mostarda é uma plantinha pequena que a gente conhece, é aquela plantinha hortícola, enquanto que a mostarda que realmente está lá na Bíblia é uma árvore, né, que fala que cresce uma árvore lá na própria parábola. E ele transcreve os trechos da parábola e comenta que na realidade a planta que está falando não é a mostarda que a gente conhece aqui, realmente é uma árvore. Tem uma ocorrência lá no Oriente Médio. E ele comenta aqui também a história do tal do maná. Do maná, ele conta a historinha do maná aqui também. E conta o que possivelmente seria esse maná e qual planta que é. Na realidade parece que era um líquen. Bom, e tem depois aqui um outro artigo do Cesarini, que o professor Laí comentou,
cultivo de embriões precocemente excisados de fazelas vulgares. Eu vou fazer questão de abrir isso aqui, para ver como é que a gente, para resgatar uma memória desse colega e mostrar uma figurinha aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Os feijãozinhos em cultura de tecido em tubo de ensaio aqui. Possivelmente o Cesarini foi um dos pioneiros em cultura de tecido no Brasil. E se alguém lá que trabalha com cultura de tecido for fazer talvez uma pesquisa histórica sobre cultura de tecido no Brasil, possivelmente não vai nem lembrar que isso aqui existiu. Que nem existiu esse camarada que botou um embriãozinho de feijão crescendo. Está aqui registrado na revista. Essa revista aqui é interessante. É histórica, né? É um negócio histórico. E tem. Então, talvez seja a primeira vez no Brasil que aconteceu isso. Lá nos anos 70. Isso aqui foi publicado em 1970. Né? Na época do. Finalmente, o último capítulo que tem aqui seria atividades do Departamento de Botânica. Então está cá, correspondência recebida, 28 ofícios, 45 circulares, correspondência expedida, 23 reuniões da Câmara Departamental, ensino, aulas ministradas no primeiro ano, aulas teóricas, 11, não sei o que, historinha do que ocorreu na época. Olha o espírito, como é que era desse material. Muito interessante a Aurélia. Eu volto aqui a falar por aí. Realmente essa questão da singeleza dessas coisas, né? Isso era todo o ambiente que vivíamos, né? Nós tínhamos realmente um departamento, os colegas de trabalho, como uma segunda família. Então era uma amizade. Hoje existe essa amizade, né? Mas tem outros valores que perpetraram pelo meio, que levam muitas vezes a cisões internas, que naquela época era muito pouco, né? Na época nós estávamos no museu, então antes um pouco da vinda para aqui no campus, nos foi solicitado pelo Departamento de Planejamento Físico e Obras da UFMG um projeto para a botânica. Cada um então no seu setor rascunhou lá mais ou menos o que pretendia na sua disciplina do Departamento de Botânica. Então, Pedersoli trabalhou lá com sistemática vegetal, pensado no herbário, né? O Wilson com a morfologia, o Deusdete com a sistemática de vegetais inferiores, e eu com a fisiologia. Nessa época eu fui aluno da Viçosa, fiz um contato grande com que me recebia muito bem lá, era o professor Maestre. E isso, assim, o fato de meu pai ter sido meu pai me facilitou muito as coisas, porque ele era amigo do Maestre, então amigo do Rena. Então eu entrava, assim, sempre as portas foram abertas para mim, por ser filho do professor Laerte. Então isso é uma coisa que eu me orgulho muito, que papai realmente era um caboquinho arrumado. Assim, a alma boa, um homem bom, uma integridade, uma simplicidade, e uma retidão, né? E o Maestre, eu já fiz estágio no Butantã, fiquei hospedado na casa do diretor, quem que era na época? Era dentro do Butantã mesmo, o diretor morava lá. Né? Então fiquei me hospedado, fiz um curso lá no Orquídea. Essa vez eu fui para Viçosa, o Maestre que me recebeu, então para ver problema de projetos, casa de vegetação, estrutura de laboratório. Então eu consegui fazer um mínimo. Por aí dando os cálculos também, foi? Não. O Bariolo, eu não sei. Eu sei que ele teve algumas passagens, mas sempre assim, muito fugazes e conturbadas. Ele era muito polêmico, difícil, eu não conheci bem, não sei. Então, da fisiologia, então nós temos aquelas salinhas, eu tinha no xodó, você chega, desmancha o trem todo lá, era uma pancada de cultivo, de solução nutritiva, né? Era um trambolho aqui, realmente. Mas ali a gente cultivava, por exemplo, os pepinos em cima da brita, né? E com solução nutritiva. E no final do curso,
A gente comia pepino com vinho, com os alunos. A gente nosso projeto vinho de garrafão, então assim, realmente foi muito interessante esse planejamento, e quando vemos as coisas estavam mais ou menos estruturadas. Foi quando então essa questão, nós estamos em casa nova, mas tem uma bela gaiola, mas está faltando passarinho. Foi quando então, aí conseguimos contratar o professor Pedro Ivo e a Marilene, né, que vieram, e quem sugeriu, inclusive, foi o professor Ângelo Machado, exatamente. Nessa época, eu fui assim, também muito envolvido na administração da universidade. Eu quando vim para cá, eu vim basicamente porque o Laí tinha se afastado para ser vice-diretor. Vice-diretor e depois diretor. Depois diretor e depois corretor. Daí fez uma carreira. Eu fui desde aluno do colégio de aplicação. Eu acho muito legal, realmente. Eu fui tudo na universidade. Fui funcionário. Fui até para o reitor, menos reitor. Então, veio o Pedro Ivo e o Marilene, 2 doutores, né? Então, porque nós tínhamos, além de poucos professores, nenhum tinha formação. A qualificação, eu estava olhando no site lá, essas crianças aí, doutor, puxa, que tremendo, essa meninada, todo mundo doutor, só tem doutor hoje, docente do departamento, são todos doutores, não se admite mais na universidade quem não será doutor. E acho que é isso mesmo, assim, tem essa história. Então, como foi porque aqui tem lá, deixa eu só chamar a atenção. Todo o Pedro, que legal, eu ia falar eu também peguei fotografei esse trecho de ata aí, essa ata, a 150ª reunião da Assembleia do Departamento, no dia 19 de janeiro, é isso? De 86. Essa letrinha aqui é a letrinha da Thelma, se não me engano, não é, Thelma? A Thelma você vê aqui, reunião do coletivo de farmácia, estava aqui, ó, outro ponto aqui. Que o colegiado, o curso de pós-graduação em Ecologia e Manejo da Vida Silvestre está sendo montado no ICB e que nos representarão o professor Pedro Ivo e a Alessandra, que estão propondo disciplinas e emendas das mesmas para que sejam lecionadas pelo pessoal que pertence ao Departamento Botânico. Então, esse aí foi a articulação da criação do programa em ECMVS, Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. E, na época... A Alessandra já tinha voltado? Não, a Alessandra estava saindo do doutorado, eu também. Mas ela já estava aí também, já sempre envolvida. Depois eu vou chamar. Já tinha feito concurso. Já era professora. A Alessandra deve ter vindo para cá no mesmo ano que eu vim, foi 82. Então, Não, foi antes da você. Acho que foi antes. Foi na mesma época. Então, esse aqui, ó. Então, o curso de Ecologia começou lá se articulado em 86. Então, o departamento, e eu falo isso para muitos colegas que não têm essa percepção, o departamento de Botânica é um dos fundadores do programa de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. Então, a gente tem um papel lá dentro da fundação desse programa de ecologia, além do nosso da biologia vegetal, que a gente cedia, obviamente, e tem esse programa aí, que a gente foi um embrião também desse programa, tá? E muitas vezes a gente não leva isso muito em conta. E aí, conforme o Laí estava dizendo, até eu estava comentando, para a montagem desse programa de ICMVS, precisava de uma massa crítica, ela chamou a atenção da massa crítica. E aí, nessa época, um pouco antes, veio o Pedro Ivo e a Marilene, que tinham experiência com pós-graduação. O Pedro Ivo tinha sido coordenador da pós-graduação em Botânica do INPA, vieram para o departamento. E aí já começou. E logo que eles chegaram, em seguida, saíram 5 professores para fazer doutorado, inclusive eu.
Não, então aqui eu, de público, tenho que agradecer muito o esforço daqueles nossos colegas que na época seguraram o rojão aqui, né? Tiveram que encarar todas as aulas da graduação, as atividades administrativas, etc. do departamento, num esforço tremendo. Você imagina um departamento que tinha 10 professores, montando o programa de pós-graduação em ecologia, colaborando com a montagem do programa de pós-graduação e liberando 5 docentes para fazer doutorado. Isso foi um marco no departamento. Só completando, e não existia na época a figura do professor substituto. Não é? Então era o professor saía, os outros ficavam, seguravam as coisas. Mas depois nós conseguimos. Aí nós conseguimos, mostrando como estava sendo difícil ministrar tantas disciplinas, a carga horária, conseguimos que a Maria das Graças Ságio, né, viesse, e também João Renato. Aí vieram substituir, vieram completar o nosso departamento. E aí as disciplinas de pós-graduação também, eu fiquei, Pedro Ivo e eu demos aulas nesse curso, inclusive levei o pessoal todo para Pantanal, né? E o Pedro Irlandês anterior levou para a Amazônia, o pessoal todo do curso, e fizemos uma série de pesquisas, e o departamento então saiu muito bem, os alunos nossos ficaram muito bem impressionados, e eles também com eles, né? Com o pessoal de lá, com os nossos alunos. Aí foi muito bom, foi desenvolvendo, né? Vocês notem, né? O pessoal foi fazer um curso de campo no Acre, no Acre, depois foi para o Pantanal. No segundo curso de campo que foi no Pantanal, eu tinha recém-chegado na universidade, eu e o João Renato, nós fomos lá para o curso de campo, né, João? Você lembra que nós se perdemos lá, ficamos umas 2 horas perdidos lá no Pantanal? Eu escolhi com o João Renato lá, que eu escolhi com a cara dele, e agora, João? Não tinha uma caixa de fósforo. Começou a escurecer, também tinha um motor no gerador, distância, Não, que a gente conseguiu, porque senão nós estávamos jogando, a onça tinha pegado. Não, isso é... O que Jacaré, cuidado. Complicado. Não, mas você estava lá? Com os andando? Aí é onça. Eu já pedi de barco na ocasião, porque realmente você não tem referência. Não tem noção. Então você perde, se não tiver um guia, você tem que sair do olhar. Deu umas aventuras, essa foi uma. Então, foi para o pessoal fazer uma prática de campo numa salina. O pessoal ficou lá na salina, coletando planta, coletando não sei o quê. Eu e o João, vamos sair, vamos dar uma caminhada aqui, João, para ver as plantas. Porque é muito legal lá, porque é um cerrado dentro do Pantanal, uma mistura de vegetação. E saiu eu e o João, dois bobão, né? Quando chega, cadê? Eu olhei para a cara do João na minha cara, e agora? O sol já baixando. E eu falei, e agora? Não tem uma caixa de fósforo? Vamos dormir aqui, né? Vamos sentar, só vamos ver. Aí deu certo, conseguimos escapar daquela. Eu passei um susto para nada. Mas era assim o curso de campo na época, né? Bom, faça um outro, faz favor aqui. Aqui já tem uma outra ata mais recente. A ata de que ano foi? De 97. Já era a gestação do programa de pós-graduação em Biologia Vegetal, não é? Que tem aí, num dos itens da pauta, o segundo item da pauta, está lá, montagem da pós-graduação. Foi dada a palavra à professora Alessandra Gianni, coordenadora do projeto de implementação da pós-graduação em Biologia Vegetal do departamento. A professora apresentou a versão final do projeto, informando que houve alterações em alguns itens, papapá, e que seria implantado o curso de mestrado e doutorado. Nós fomos narizão empinado, lá em cima, né? Nós já queremos começar com mestrado e doutorado. Isso foi uma polêmica. Era uma discussão naquela reunião, até eu estava presente, você não estava mais. Foi uma reunião tensa, né? Você está lembrado dessa reunião, João? Foi uma reunião tensa lá que eu defendia que a gente tinha que
começar lá com mestrado e doutorado, já meter o pé na jaca e começar. E aí, não, vamos começar devagar, e foi. Discussões prós e contras, né? Porque quando você tem essa frasezinha aí, o pessoal acha que foi um negócio só decidido, bonitinho. E uma discussão imensa lá, então batendo, aquela coisa. No final chegou a conclusão que vamos montar o mestrado e doutorado de vez, vamos meter o pé na jaca de uma vez. E foi. E isso foi uma polêmica, incluso aqui dentro do próprio Instituto, porque os pessoal achavam que a gente não tinha competência ou experiência para montar logo o doutorado, né? O doutorado em biologia vegetal. E foi, teve muita gente contrária e teve uns aliados aí. Passa o outro slide, faz favor. Desculpa que eu vou agora contar essa historinha. E aí nessa outra ata ali, ó, também tem dois assuntos que eu quero chamar a atenção. A aprovação do curso de doutorado em biologia vegetal. Foi dada a palavra para a professora Alessandra, coordenadora do projeto, do departamento. A professora informou que o projeto estava pronto, foi discutido e aprovado. Então, essa data aí, talvez possa ser a data oficial de criação do projeto, porque foi quando nós aprovamos em reunião de departamento o projeto. O curso não estava implantado, mas já havia aprovação interna do departamento do programa. O departamento tinha assumido o programa de pós-graduação em biologia vegetal. Outra coisa que eu quero mostrar nessa ata aqui é o terceiro. 30 anos depois. Olha que tempo antes daquela primeira, da fundação do departamento, todo esforço de se estabelecer uma força de trabalho, né, uma massa crítica, conforme o Laí contou aí, a história, né, com a colaboração de muita gente. E agora, um outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o terceiro item de pauta: espaço físico. O tal do espaço físico, né? Que é um problema que a gente vem lutando com esse tal de espaço físico. Se você procurar atas anteriores a essa, vai achar também. Mas essa aí já tinha esse problema, que na época a gente estava criando pós-graduação, já tinha tanto problema do espaço físico. Alguém quer falar uma coisa? Então, e a explicação do espaço físico realmente ela é histórica, né? Porque um dos critérios que foi usado para a implantação do campus foi o número de alunos, o número de professores, qualificação de professores, e a botânica é muito pequenininha, então estava fadada a ser sempre muito pequenininha. Então foi uma luta realmente, e vocês que venceram essa luta aí, né? Parabéns. Em relação ao espaço, não era do monte, né, mas melhorou, teve aí, conseguimos uma coisa, e tem que ser reconhecido que o espaço melhorou. Tem que dividir muitas salas, né? Dividir os espaços dos professores, quem tinha uma sala grande, 3 salas pequenas, para cada um ter um lugar para discutir. E aí, o departamento, por exemplo, o herbário teve que ser transferido, a sala da botânica para cada farmácia. Você lembra que ano que foi reconhecido o herbário, que você conseguiu a sigla, o reconhecimento internacional? Foi em 1984 que eu tinha feito o curso com o Kirkbride lá em Brasília, né? E o professor Ferrari, então, ele escreveu para a Holanda, que é onde o Utrecht, que era onde reconhecia o herbário, e ele conseguiu fazer o reconhecimento, inclusive a sigla BHCB foi dada para a gente através do Utrecht. E nós, então, Que ano foi, Kelson, você lembra? 84. 84, o herbário oficialmente existe como BHCB em 84. Obra do Ferrari? É o Ferrari que conseguiu a aprovação. Agora, as plantas, quem colocou fui eu. Não, eu tenho que colocar, se eu peguei as plantas do professor Laí, entendeu? Que tinha algum tempo. As plantas, as escatas do herbário Mel Barreto, lá do Instituto Agronômico, que é onde funciona hoje o Instituto Natural, tinha o herbário Mel Barreto. Foi assim,
que ele coletou uma quantidade enorme de plantas e que tinha um herbário maravilhoso. O herbário deteriorou demais, mas alguma coisa conseguiu salvar e veio para cá, né? Eu acredito que esteja aqui. Só uma briga, né? Uma briga. Teve um problema sério, aí Pedro brigou. Você tinha de entender o Pedestal ficaram conduzindo, mas isso é outra história. Isso é coisa. Passa o outro, por favor. O tempo está esgotando aqui, eu tenho mais 2 ou 3 coisinhas para mostrar. De novo, a pós-graduação. Aí o Júlio era o chefe do departamento, o Júlio Lombardi, meu colega. Passou a palavra para a Alessandra, que deu o parecer do professor Robin Rossoni, que já é professor aposentado, que fez um parecer para encaminhar para a congregação, isso tudo. E aí, de acordo com o professor, o projeto foi aprovado, mas com algumas ressalvas, ele sugeriu a criação de uma disciplina obrigatória chamada seminários. Que depois, os seminários eram obrigatórios, depois deixou de ser obrigatório. Eu particularmente, votei contra, mas voto vencido, né? Mas eu sempre sou contra. Põe um outro professor agora. E aqui tem a pós-graduação, aqui já estava funcionando. Em janeiro de 99 tinha sido atribuída a carga horária. Os docentes, inclusive incluindo disciplinas da pós-graduação. Faço outro. E aqui, deixa eu ver aqui, afastamento, curso de pós-graduação. O professor Alessandro deu os últimos informes sobre a tramitação do processo. E para lá, o processo está correndo sem problemas. Isso de 29 de abril de 99. Estava assim, como escreve assim, que estava sem problemas, não é bem assim. Não é bem assim, porque teve uma maior dificuldade na CAPES. Como a gente era muito metido, tinha querido propor o mestrado e o doutorado na época, né, João? Você lembra disso? E na CAPES deu um maior problema lá, eles não quiseram em primeira mão aprovar, que estavam rebaixando um curso de pós-graduação tradicional lá no Paraná. Então, já pensou o pessoal lá de Belo Horizonte que já queria montar um doutorado? Na CAPES foi meio complexo a coisa lá e finalmente foi aprovado na CAPES. Passou, por favor. E finalmente tem essa ata aí. Deixa eu ver. A primeira ata da pós-graduação. Então essa aí é a ata oficial, talvez a primeira ata do programa de pós-graduação em Biologia Vegetal, no mês de fevereiro de 2000. Foi eleita a primeira coordenadora, a professora Maria Rita, a Alessandra foi a vice-coordenadora, e está aí assinando aí a Maria Helena, que era a secretária, o Júlio Lombardi, a Maria Rita, a Nádia e a Keila, né, Keila? Está aí a assinatura da Keila. Então a Keila participou dessa primeira reunião aí da fundação do programa, aí a primeira ata da assinatura da Keila, que é uma história interessante, né? Eu estava comentando aqui, isso tudo é uma criação coletiva, né? Muita gente trabalhou em cima disso, né? Continua trabalhando. Passa o outro rapidinho, já está em cima da nossa tempo. E aqui estão as 2 primeiras atas da primeira tese e da primeira dissertação. A primeira tese foi a tese da Silvia Tereza Meyer, foi no dia 7 de junho de 2005. Portanto, há pouco tempo fez 10 anos. Então, há 10 anos atrás foi defendida a primeira tese de doutorado do programa. E a dissertação de mestrado foi da Maria Celina Machado, 23 de fevereiro de 2002. Não, o mestrado é o mais curto. Então, essa é a história do programa que continua aí. E todo o tempo já está estourando? Acabou? Então, o último slide. Pode passar. Bom, aí eu fiz essa brincadeira. Isso aí é uma provocação. É uma provocação e é o fechamento aí da minha conversa, mas antes de comentar isso, eu gostaria de passar a palavra para o professor Laís, se quiser fazer os comentários finais. Não, eu queria agradecer realmente assim, o Pires não deixou a gente falar, né? Mas ele conduziu muito bem, porque fomos intercalando as falas, eu acho que até para ficar o número mais agradável. Então, agradecer e realmente
reiterar a minha imensa alegria de estar aqui com vocês. Viu? Rafael, você é fantástico. Agora ali, ó, a gente volta a Aurélides, né, com alguns frutos lá do Campo Cerrado, né, o piqui, como é que chama? O Marolo, o Ratibu, e a cachaçinha, com certeza. Né? E ok, então muito obrigado, viu, gente? Foi realmente muito bom. Obrigado, viu, Rosi? Você como coordenadora, você é maravilhosa. E sem ser coordenadora também. Thelma. Eu não tive a oportunidade de agradecer a vocês o convite para vir participar dessa mesa, mas agora eu coloco meu abraço aqui a todos e agradecendo vocês, porque é um prazer muito grande voltar a receber quando você acha assim que já está velho o suficiente para ninguém lembrar de você, né? Então, eu estou muito agradecida por vocês ainda lembrarem que eu já fui professora aqui há muito tempo e é um prazer ver tanta gente, tantas jovens gostando da botânica e fazendo trabalho dentro dela, porque, na realidade, eu sempre quis e sempre esforcei muito para ver a botânica indo para frente, não só aqui no departamento, mas eu também trabalhei, fui coordenadora dos Jardins Botânicos do Brasil e trabalhei muito para que todos os departamentos de todas as universidades criassem o Jardim Botânico. Nós conseguimos criar muitos jardins botânicos durante esse período que eu estive lá, na coordenação geral, e eu sempre lutei muito para que a botânica se desenvolvesse, porque o Brasil ele tem uma fonte, uma coisa incrível para de todas as plantas, que a gente não sabe ainda explorar o suficiente. Então, eu agradeço vocês todos e dou-os para a luta, trabalhando e desenvolvendo seus mestrados, seus doutorados. Eu acho isso fantástico e fico muito satisfeito de ver o departamento cada vez melhor e maior, com professores de alto gabarito. A gente fica muito feliz com isso. Bom, gente, eu vou encerrar aqui. Primeiro agradecendo, então, o professor Laí, a professora Thelma, e a paciência de vocês, né? Eu acho que, eu espero que a gente tenha atingido o objetivo de contar uma historinha de forma leve, tranquila. É óbvio que tem lá o pequi lá, o potinho de água, várias garrafas de cachaça, muitas pimentas, um bocado de marolo. Pimenta porque é ardida, a vida é ardida também, tem sabor, né? A vida tem sabor, ela é ardida. E também tem espinhos, né? Como o caroço do pequi, também tem espinho, a vida também tem espinho. E a vida também tem momentos de euforia, né? Tá lá a cachaça para ajudar esse momento de euforia. Mas tem um outro momento que a vida também é doce, né? Que nem o marolo que está ali, né? Que tem o sabor, tem suculência e é doce. E tem lá duas pessoas, né? Que é o povo brasileiro, né? Que é o povo brasileiro. E a gente tem que lembrar que todos devemos ao povo, somos do povo e essa gente aí que nos sustenta, né? E devemos sempre ter isso em mente, não é? Que isso aqui é uma construção coletiva e obviamente essa gente não tem às vezes nem noção do que se passa aqui dentro, mas a gente tem que ter um pouco de noção do que se passa na cabeça dessa gente que está ali, né? Tem que estar sempre conectado, fazer força para estar conectado com essa gente. E eu coloquei essa foto aqui porque é uma provocação também e é um carinho que tem no meu pé. Eu conversei no departamento que nós temos uma linha de trabalho que já foi forte aqui no departamento, uma linha de pesquisa capitaneada pela minha colega aqui, a professora Thelma, e foi plantas medicinais. E não temos nada na área de etnobotânica, etnobiologia, plantas medicinais, que eu acho que é eu havia falado que eu ia fazer uma provocação, essa é uma provocação que eu vou deixar aqui, não é? Então, somos todos deuses,
estamos no paraíso e estamos construindo, inclusive, a nossa memória. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professora, pelo convite, né? Porque eu também fico contado, né? Muito obrigado, gente. Eu banquei Tem duas pessoas aí. Alberto, pode. Eu fiquei muito curioso sobre esse negócio da aconteceu. Essa revista aí eu sepultei. Estava comentando. Eu sepultei. Eu sepultei. Eu fui na. Aqui, ó. Esse aqui foi um colônia. Que foi editado pela minha colega. Isso aqui foi em setembro. Então, foi em 82. Aconteceu que tem uma colega, eu estava comentando com a Thelma, a Graça Sara, ela resolveu tentar ressuscitar, continuar a revista. Ela, inclusive, começou a se movimentar, conseguiu que alguém de fora, já tinha 4 artigos, já mais ou menos prontos, aí a Graça resolveu ir embora, foi embora para Rio Claro. E um belo dia ela chega, já estou indo embora, você sabe disso, né? Está aqui, ó, a pasta. Jogou a pasta com os 4 artigos da Aurélia, que ela já tinha olhado. E eu tomei um susto, você segue isso aqui. Eu falei, nossa, quem tem responsabilidade? Eu não estava daquilo na minha cabeça. E na época eu era chefe do departamento, se eu não me engano. Aí eu disse, bom, primeira coisa, eu não vou pegar e me meter a fazer um negócio desse, não tem dinheiro, recurso, isso custa. Aí fui na pró-reitoria, na reitoria na época, a Dorila Renault era a pró-reitora. Não, Dorila Piló. Dorila ela era pró-reitora. Eu cheguei, marquei uma reunião com ela e fiz, olha, Dorila, tem aqui a Aurélis, assim, você conhece a história, conheço, tal, que bom, vocês estão querendo. E aí, apesar de interesse, tem recurso. Você tem que, existe isso na pró-reitoria, você tem que fazer um projeto e não sei o quê, pipipi, papapá, eu pensei bem comigo que fazer projeto. A universidade devia ser a primeira que se interessar por isso aqui. Parece que está fazendo um favor para mim. Não é que eu olhei para a cara dela e disse, professora, estamos sepultando a aula. Falei desse jeito para ela. Ela regalou o olho, passar bem e sair da sala dela. E ninguém se interessou a pegar isso aqui e eu desisti na época. Mas vocês viram aqui que o primeiro número, acho que todo mundo está me ouvindo. Era Revista Semestral de Informações Científicas. Talvez quem fez isso no início não pensou em fazer uma revista formal. Só uma contribuição realmente com relação ao Aurélis. Então, em função da nossa inexperiência em pesquisa e tradição dos órgãos de fomento, nós não tínhamos acesso às grandes revistas científicas. Então, a aceitação, isso até hoje ainda é assim. Você tem lá aqueles conjunto de revistas e que elas publicam o que elas querem. E nós não tínhamos realmente uma história que nos desse assim, muito crédito. Então foi criada a revista Aurélis para que tivéssemos um local para publicar. Mas eu acho que hoje, talvez isso não, eu acho que ela cumpriu muito bem seu papel. Mas hoje, com esse grupo que nós temos, com essa qualificação que nós temos, vocês têm acesso a qualquer revista no mundo inteiro. Então, que vão estar aí disponível no mundo inteiro, realmente. Então, essa aqui eu acho que ela é igual o Itamar Franquis ressuscitar a Fusquinha. Eu acho que aí não está certo. O Fusquinha foi muito importante na época dele, mas não tem sentido nos tempos atuais com a tecnologia que nós temos. Eu acho que com a disponibilidade que nós temos das revistas atuais e com a formação que vocês têm e com
assim, o prestígio que vocês ocupam hoje na comunidade científica, vocês não precisam do Orestes. Eu acho que o Orestes, ficando na história, tá bom demais. Tem mais uma outra pergunta aí? Eu queria agradecer a mesa, fiquei muito emocionada com algumas passagens e muito impressionada com o que a professora Thelma falou, que no início da pesquisa, né, vocês conseguiram 16 bolsas. Aí eu fiquei impressionada, porque quando eu fiz graduação, agora é mais fácil, mas quando eu fiz graduação era uma coisa um tanto difícil conseguir uma bolsa de iniciação científica. Aí eu gostaria que a professora comentasse só um pouquinho sobre isso, como que era na época. Olha, nós fomos a muitas fontes. Nós fomos atrás da WWF, um conselho de pesquisa da universidade. Procuramos o pessoal da CAPES e fomos assim, cada professor foi lutar por um projeto em algum lugar, conseguia 2, 3 bolsas e a gente punha os nossos alunos para participar e depois eles iam levar no Congresso de Botânica. Era uma coisa, uma emoção enorme a gente ter os nossos alunos mostrando seus trabalhos para a comunidade científica. Agora, nós fizemos tivemos uma quantidade de alunos numa época do departamento que eles enchiam o departamento e fizeram o departamento florescer. Foi uma coisa maravilhosa, a gente gostou demais, sabe? Mas era uma coisa linda mesmo. E agora, se você for olhar, quase todas as universidades do Brasil têm um aluno desse. Um desses que foi nosso bolsista, que hoje está numa universidade dando aula, lá no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina, no Paraná. Vocês ficam assim de boca. Quando eu vou no Congresso de Botânica, chegou a todo aquele pessoal todo que trabalhou aqui com a gente fica com uma felicidade danada, sabe? Porque é isso que eu queria. Era esse renascimento, esse florescimento do pessoal aqui no departamento. E agora eu vou aproveitar um minutinho aqui, se vocês tiverem paciência. É o seguinte, eu não estou parada, não. Meu e-book saiu, até que enfim. Fiquei pelejando para publicar meu livro de plantas medicinais de Minas Gerais, inativas e cultivadas. E ele saiu, tá? Só para dizer para vocês que eu continuo na luta, viu? Tem mais alguma pergunta aí? Eu estou estourado, o tempo está estourado, gente, mas tem mais alguém que quer comentar alguma coisa? Não, então já encerrado. Não, deixa eu só comentar antes de encerrar. Só uma coisinha. Eu cheguei no departamento em agosto de 1982. Quando eu cheguei no departamento, eu não conhecia, eu estudei aqui, eu sou 82, agosto. Quando eu cheguei no departamento, a primeira coisa que me surpreendeu foi o cheiro do departamento. O departamento de botânica tinha cheiro, tinha perfume. Eu não tenho nada com isso. Não. Você era mais próximo. Perfume. O departamento da época, as plantas medicinais eram preparadas, os alunos de farmácia levavam um book com as plantas medicinais. E as plantas medicinais eram preparadas, secas, naquele local onde hoje é o café. Então ali as plantas eram secas ali. E aquele odor de planta de óleo essencial, de planta medicinal, tomava conta do corredor. Aquilo era fantástico. Todo departamento tinha um cheiro. O único departamento que eu percebi que tinha um cheiro especial. Era uma delícia. Cheiro bom, cheiro ótimo. E ali se fazia altos chás. Tinha uma funcionária chamada Dona Raimunda, eu tenho muita saudade dela, que faleceu já, tal. Dona Raimunda, o departamento tinha um ritual do chá. A Dona Raimunda todo dia de manhã e à tarde passava um chazinho que vinha lá do Otis medicinais que tinha lá. O Otis funcionava, a Thelma tinha uma coleção imensa de plantas lá no Otis. E a gente vivia tomando chá medicinal feito pela Raimunda. E contando isso e lembrando esse cheiro, fica, né? Fica na pessoa, né? Fantástico. Muito obrigado.
agradeço mais uma vez a presença dos professores e queria encaminhar aqui que eles, por favor, encaminhem a seus professores uma cartinha de agradecimento pela participação. Espero que todos tenham aprendido um pouquinho sobre a nossa história. Só uma pílula, né, das meninas, mas tem muito mais. Uma foto, sim. Quem sabe na confraternização